Este é um vídeo sobre o ciclo padrão de refrigeração, feito pelos alunos Guilherme Rodrigues, Pedro Neves, Matheus Rodrigues, Luiz Felipe, Breno Peralta, Nicolas Chogo, Larissa Azevedo e Jean Dutra. O funcionamento básico do ciclo de refrigeração consiste basicamente em usar a evaporação de um fluido refrigerante para fornecer a refrigeração. Os mecanismos do ciclo de refrigeração são os mesmos da geladeira e do ar-condicionado. Esse sistema é composto por um compressor, o qual é responsável por criar a diferença de pressão no circuito de refrigeração e circular o fluido refrigerante pelo sistema, um condensador, que é responsável por rejeitar o calor retirado do interior do refrigerador para o ambiente externo, uma válvula de expansão ou tubo capilar, que é responsável por manter a diferença de pressão junto com o compressor, e um evaporador, que é responsável por absorver o calor interno do refrigerador. Falando agora sobre as etapas do ciclo de refrigeração. Primeiramente, o compressor comprime o gás frio, fazendo com que ele se torne gás quente de alta pressão. Logo em seguida, este gás quente corre através de um trocador de calor para dissipar o calor e se condensa. O líquido escoa através de uma válvula de expansão e, no processo, ele vaporiza para se tornar gás frio de baixa pressão. Este gás frio corre através de um trocador de calor que permite que o gás absorva calor e esfrie o ar do ambiente. Agora vou estar explicando a relação entre pressão e temperatura. Como exatamente a pressão vem a interferir na temperatura? Isso pode ser respondido quando se observa a equação geral dos gases, a qual foi uma junção de três fórmulas: a da lei de Boyle, a da lei de Gay-Lussac e a de lei de Charles. Em todas as fórmulas são utilizadas uma massa fixa durante suas transformações. A primeira das leis é a lei de Boyle, na qual ocorre uma transformação isotérmica, na qual a temperatura final é a mesma que a inicial. Ela se mantém durante toda a transformação. Essa lei serve para discorrer mudanças sobre como mudanças no volume afetam a pressão e tudo sobre uma temperatura constante. Essa lei possui uma fórmula que seria P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, na qual P é a pressão e V é o volume. O P1 e o V1 seriam a pressão inicial e o volume inicial, e o P2 e o V2 a pressão final e o volume final. Através do uso dessa fórmula, é possível perceber que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, pois caso você reduz o volume pela metade, fará com que a pressão seja dobrada, e vice-versa. A segunda lei é a lei de Gay-Lussac, na qual ocorre a transformação isocórica, na qual ele estuda o comportamento dos gases quando submetidos a um volume constante. De uma forma geral, a segunda lei ela diz que a pressão e a temperatura de um gás serão sempre diretamente proporcionais desde que o volume dela seja constante, ou seja, aumenta a pressão, aumenta a temperatura, diminui a pressão, diminui a temperatura. De acordo com essa lei dele, nós podemos dizer que P1 dividido sobre T1 é igual a P2 dividido sobre T2. Na onde P é a pressão e T é a temperatura. P1 sendo pressão inicial, T1 sendo temperatura inicial, P2 sendo temperatura final e T2 sendo temperatura final. A terceira lei é a lei de Charles, na qual ocorre a transformação isobárica, na qual se utiliza uma pressão constante durante todo o processo de transformação. Na lei de Charles, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Nessa lei, utiliza-se uma fórmula na qual V é volume e T é temperatura. A fórmula é V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, na qual V1 é volume inicial, T1 é temperatura inicial.
V2, volume final, T2, temperatura final. Juntando as três leis apresentadas anteriormente, é possível se obter a equação geral dos gases, na qual se obtém a fórmula P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, na qual P é a pressão, V é o volume e T é a temperatura, sendo P pressão inicial, P1 pressão inicial, V1 volume inicial, T1 temperatura inicial e P2 pressão final, V2 volume final, T2 temperatura final. Com essa equação, nós podemos observar algumas coisas, como por exemplo, quando ocorrem transformações em que as três grandezas se alteram, a relação de pressão vezes volume sobre temperatura permanece constante, e que quando se aumenta a pressão ou volume, nós teremos uma maior temperatura, ou quando se aumenta a temperatura, teremos uma maior pressão ou volume. Olá, meu nome é Matheus e eu estarei falando um pouco sobre a equação de estado dos gases. A equação de estado dos gases também é conhecida como equação de Clapeyron, que é a seguinte: P multiplicado por V igual a N multiplicado por R multiplicado por T, onde o P é a pressão final, o V é o volume final, o N é o número de mols do gás, o T é a temperatura e o R é a constante universal dos gases ideais. Você pode observar que essa equação relaciona as três variáveis de um estado dos gases, que é a pressão, o volume e a temperatura, e também uma quantidade n de mols de partículas de um gás, que a partir disso descreve, de certo modo, o comportamento de um gás ideal. Ou seja, dados, por exemplo, a pressão, o volume, a temperatura de um gás, é possível calcular quantos mols de gás está presente nesse volume. Também é importante ressaltar que essa equação nós podemos ver que todas as relações são proporcionais. Sendo assim, o aumento da pressão é igual ao aumento da temperatura. Depois de todo o exposto, nós vamos agora tratar das principais diferenças do sistema de climatização e do sistema de refrigeração. Então, o que é o sistema de climatização? A gente dá um nome de climatização ao processo em que, num espaço fechado, se consegue atingir a temperatura desejada, os níveis de umidade ideais no ambiente com boa ventilação e um ar purificado. O sistema de climatização é particularmente importante no projeto de edifícios industriais e de serviços de média ou grande dimensão, bem como no projeto de instalações com ambientes especiais e como aquários e laboratórios. Ok, vamos falar agora sobre refrigeração. O que é o processo de refrigeração? O processo de refrigeração, basicamente, assenta na remoção do calor. Essa redução da temperatura e da manutenção da temperatura pretendida pode ser conseguida por meios mecânicos ou naturais. Lembrando que qualquer processo natural ou artificial pelo qual o calor seja dissipado está incluído na refrigeração. Os dois processos, então, não há dúvidas de que climatização e refrigeração andam de mãos dadas e ocupam um lugar de destaque nas nossas necessidades de bem-estar e conforto térmico. Então, no caso, qual seria a grande diferença entre as duas? Climatização e refrigeração. Nesse grande contexto, a refrigeração visa sempre baixar a temperatura do espaço ou da substância a refrigerar e manter essa temperatura baixa. Enquanto que, na climatização, sempre procura-se realizar um tratamento do ar, de modo a controlar simultaneamente sua temperatura, sua umidade, sua pureza e movimentação.
a fim de proporcionar um ambiente mais agradável a todos presentes.